pessoal, quero convidar vocês para tomar um cafezinho da tarde. Um café 3 horas em Sobral, 3 horas no Brasil. Mas um bom brasileiro tem um cafezinho quente às 3 horas da tarde, entendeu? Um bom brasileiro tem café pronto na sua mesa às 3 horas da tarde. Gente, eu acredito que vai ter milagres ainda. Primeiro mover, o milagre foi incrível. A Gina já entrou, que é a minha convidada, que foi o nosso terreno fértil desse mês de outubro. E nós não ficamos parados enquanto esperamos o milagre. Nós aqui fazemos um mover profético, nós chamamos a atenção de Deus, nós plantamos fé para colher o impossível. Para colher o impossível. Olha, quero saber se você tá com seu cafezinho às 3 horas da tarde no Brasil. Você tá com seu cafezinho? É o suor descendo e o café entrando. Eu vou convidar a mamãe que já vive um milagre e que tá conhecendo a Deus de uma maneira mais íntima e tá vendo já a resposta das suas orações na saúde do filho dela. Ela vai contar também como foi um pouquinho aí da história dela, de quando ela recebeu a notícia, né, que seu filho teria uma deficiência. Ela vai contar como foi pro casamento dela receber essa notícia e ela vai contar como tá sendo agora se aproximar de Jesus. E eu vou aqui convidar ela que é minha vizinha. Nós crescemos brincando de Barbie. Eu falei para ela que o dia que ela viesse aqui nos Estados Unidos, na minha casa, olha aí, a Gina e o Miguel, nosso terreno fértil. Miguel, você vai viver o extraordinário de Deus, Miguel. Você já é um milagre. Você sabia que eu brincava de Barbie com a sua mãe? Você sabia, Gina, eu disse que se tu viesse aqui na minha casa, eu ia te receber no quarto com um monte de Barbie em cima da cama. Ei, Marjorie, eu não tô vendo você. Dá pra ouvir falando? Tá? Dá. Não. Você não dá pena, não? Não tem problema não, então. Olha aí o Miguel feliz, olha. Quem plantou na vida do Miguel vai receber felicidade, uma notícia feliz, porque foi isso que aconteceu na minha vida no último dia do mover do Pois Miguel. não Como é é, que pode, filha? Gina? Tanta Gina, eu felicidade, queria né? que você se apresentasse, que você falasse um pouco assim como foi assim a tua história ao saber do Miguel e como foi que os médicos te disseram, como foi também para o seu casamento e depois pular para agora, como é que está sendo agora conhecendo um Deus, né, com mais convicção, com mais fé de que Ele pode agir, de que Ele é o Deus do impossível. Eu queria, antes de tudo, dar boa tarde a todas que estão enviando boa tarde. Muito obrigada por estar conosco e ouvir uma história de Boa fé. tarde, Fala, pessoal. Gina. Primeiramente, agradecer, né, pelo convite dessa live. Eu nunca fiz uma live, é a primeira vez, então, mas essa gente não podia deixar de participar, né? Dizer assim que como foi que tudo começou, né? Quando eu já era casada, já tinha quase mais de 5 anos de casada e não tinha engravidado ainda. E aí, quando eu fiz 30 anos de casada, eu comecei. 30 anos de casada, não, 30 anos de idade, eu comecei a me preocupar mais, né? Mas deixei aí nas mãos de Deus e eu dizia assim: não, se Deus quiser que eu tenha filhos, Ele vai mandar. E aí, quando foi com 32 anos, eu resolvi procurar um médico para saber se eu tinha algum problema, né? E aí foi quando. Só ajeitar aqui. E aí foi quando a médica pediu alguns exames
E quando eu fui fazer os exames, eu já estava grávida, eu não sabia. E aí, na primeira ultrassom, que quando eu liguei para ela, né, e eu disse, doutora Carla, eu fiz aqui o teste, porque tinha um dos exames que eu só podia fazer depois de fazer um teste para ter certeza, né? Porque tinha que usar o contraste e tudo nas trompas. E aí, quando eu fiz o teste, deu positivo. Aí ela foi e disse, não, Gina, tem um pedido de ultrassom. E aí, no pedido de ultrassom, você já vai e faz pra gente saber com quantas semanas você tá. Aí eu disse, não, tudo bem. Aí marquei a ultrassom. Assim que eu descobri, né, gente, assim, quando eu descobri que eu estava grávida, o Djalma, meu esposo, ele teve uma dor de barriga, uma diarreia. Ele ficou tão nervoso que foi no período do carnaval, a gente estava em casa. E aí, quando eu fiz o teste, aí eu bati assim nele, ele estava cochilando, aí eu disse, filho, eu tô grávida. Aí ele disse assim, como é, Gina? Aí ele foi correndo pro banheiro, porque deu logo uma dor de barriga. E aí, quando eu fui fazer a primeira ultrassom, aí o médico olhou para mim e disse assim, você tem casos de gêmeos na família? Aí eu disse, tenho. Aí ele foi assim, porque são gêmeos. Aí o Djalma teve uma outra dor de barriga. Opa, desculpa, gente. Não, tranquilo. A gente E sabe aí, a gente foi para casa, eu tive uma crise de riso, né? Ele disse assim, você não entendeu não, que são duas crianças, você não entendeu não? E eu achando graça, achando graça. E aí foi uma festa, né, gente? Porque uma notícia dessa é sempre uma notícia boa, uma notícia que traz muita felicidade. E aí, quando eu estava com 23 semanas de gestação, foi que eu descobri que eu tinha desenvolvido uma síndrome muito rara, que acontece na gestação de gêmeos idênticos, que se chama síndrome de transferência feto-fetal. E aí eu tive que procurar outros médicos, né, fora daqui de Sobral. Nós tivemos primeiro em Fortaleza e depois de Fortaleza fomos encaminhados para São Paulo, porque só tinha um médico no Brasil que fazia um tratamento para salvar os meninos, né? Aqui no Ceará, eles fizeram, né, a opção de fazer o desligamento do Miguel, né? Que ele doava tudo que ele recebia, ele doava para o irmão. E aí ele entrou em sofrimento fetal, e aí os médicos daqui disseram, a gente não faz o tratamento aqui, só tem um médico em São Paulo que faz. Mas aqui o que a gente pode fazer é desligar ele e tentar salvar o outro. Eu disse, não vou escolher entre um filho e outro. Não tem como, né? E aí nós fomos para São Paulo. Não, pode deixar. E aí nós fomos para São Paulo, sem conhecer nada, sem conhecer ninguém, botando mesmo um passo de fé, sabe? E acreditar mesmo que a gente ia conseguir salvar nossos filhos. Fomos muito bem acolhidos lá pelo grupo de médicos que tinha lá, eles estavam aguardando, né? Como é uma síndrome rara, então foi autorizado como um estudo, né? Foi utilizado como estudo para que outras mulheres, né, possam ser mais bem cuidadas, para que outras gestações possam ser mais bem tratadas, né? E isso fez com que a cirurgia fosse gratuita? Não foi gratuita, mas os médicos, a gente pagou a parte do hospital. E os médicos, a parte do hospital, porque lá o hospital era bem caro, né? E o médico disse que, não, você vai fazer o seguinte, a gente vai fazer, você não se preocupe, você vai pagar o hospital e a gente vai fazer todo o procedimento. E assim foi feito, né? A parte do hospital nós pagamos. E Deus os médicos foram né, utilizados então? por Deus, sim, foram usados por Deus. São pessoas muito abençoadas. São pessoas que fazem da medicina realmente por amor, né? Que acreditam realmente no servir, né? Da medicina no serviço das pessoas. Aí é onde eu digo, Gina, que o terreno
o terreno fértil, a gente conhece um terreno fértil quando até o próprio Deus, ele investe naquele terreno, né? Porque você vê que Deus usou os médicos para dizer assim, nós vamos arcar com a cirurgia. Você paga o hospital, Sim. mas a parte da cirurgia é com a gente. Então, olha assim, Deus tocando no coração de desconhecidos, né? Porque você nunca viu aqueles médicos, não era da sua família, e realmente é um agir, um poder de Deus, de providência e cuidado com você, num estado onde você não conhecia ninguém. Né? Então, muita gente me pergunta, Marjorie, como você conhece um terreno fértil? O terreno fértil é um terreno que o próprio Deus, ele coloca a mão naquela terra e ele já cuida daquela terra. Né? Então, a gente vê isso na vida da Gina aí. Né? Ela está contando o testemunho de que os médicos abençoaram ela com a cirurgia. Meu Deus, que foi uma bênção mesmo. Gina. E aí, assim, passamos uma semana lá. E aí, quando eu tive a alta, né, o Miguel voltou a ganhar, voltou a crescer, voltou a se desenvolver. E aí nós voltamos para o Ceará, né? Voltamos para Sobral. E quando foi com 30 semanas, gente, de gestação, eu tive um deslocamento de placenta e uma hemorragia interna. E entrei em trabalho de parto. E aí, mas eu não podia ter os meninos normal, né? E aí os médicos aqui não sabiam, eles não tinham conhecimento daquilo que eu estava falando, daquilo que eu estava passando. E aí quando me mandaram para um outro hospital. E aí um outro médico foi usado por Deus. Olha só essa história. Só que ele só me contou depois. Quando eu cheguei no hospital regional, o médico que estava de plantão, que eu comecei a contar a história para ele, né? Aí ele foi e disse, não, eu não quero mais saber de nada, não, leve ela lá para a sala de cirurgia. E aí ele fez o meu parto, né? Tirou os meninos ficaram na UTI neonatal. E quando foi depois, ele me contou que uma prima minha, que fazia parte da igreja dele, tinha pedido orações por mim, contado toda a minha história lá na igreja e pedido orações por mim. Quando eu comecei a falar, ele disse, quando eu disse assim, meu Deus, o que é que tu quer de mim? Foi isso que ele disse. Ele disse assim, você colocar essa moça que teve em São Paulo nas mãos de outros médicos e agora ela está aqui nas minhas mãos, né? O que que você quer de mim? Mas eu estou aqui para te servir. Gente, eu tô toda arrepiada. Olha só. O homem que atendeu a Gina, o médico, já sabia da história dela, porque alguém contou para ele. E quando ele viu a Gina na frente dele, ele só disse assim, Deus, o que é que você quer de mim, né? Meu Deus, gente, que coisa linda, que história linda. Eu acho que deu uma travadinha, mas ela já voltou. Meu Deus, Gina, eu tô impactada com esse mover dos céus pro Miguel nascer, né, Gina? Para os dois nascerem, mas assim, uma luta também pela vida dele. Enquanto uns queriam descartar, né, o Miguel, Deus dizendo, não, eu tô aí, eu sou o Deus do milagre, eu sou o Deus que posso fazer maravilhas e eu quero salvar o Miguel também, né? Tá, Gina, não tô te ouvindo agora. Perdão. Os meninos ficaram na UTI, né, na reabilitação da UTI neonatal. Eu acho que eu vou botar ele ali porque ele fica super agitado, assim, querendo participar também. Não sei se vocês... Ele tá participando. Tem problema não, né? Ele tá louvando, não? Não, amor. Não, ele tá louvando. Meu Deus, é o Deus do impossível. Né, amor? Miguel, tu tá cantando, Miguel. Enquanto a tua mãe fala, tu tá louvando, testemunhando. E aí, os meninos ficaram, né, lá na UTI. Ao todo, foram 42 dias de hospital, de reabilitação, para eles aprenderem mesmo a mamar, tudo perde peso. Gina, até aí ninguém sabia de nada. Quando eles estavam na UTI, o Miguel saiu da UTI neonatal primeiro que o Thiago. E aí, quando ele já estava nos cuidados intermediários,
Aí ele teve um choque séptico, foi uma infecção hospitalar, muito, muito grave, que ele quase não sobrevivia. Os médicos, quando eles me viram, eles diziam assim, não saia daqui agora não fique aqui mesmo, né? Como se fosse assim, eu não sei até quando é que seu filho vai sobreviver. Ai, meu Deus do céu. Pronto. Não tem problema não, a gente está entendendo. Eu quero participar com a mão com os pés. E aí, quando aconteceu isso, né? Os médicos diziam isso e eu pensava, eu disse, não, mas meu filho vai sobreviver. Mas meu filho vai estar comigo, ele vai ficar comigo. E a gente pedia a Deus e a gente acreditava. Teve um momento de muito desespero mesmo, de que a gente ficava pensando assim, por que uma criança tem que sofrer tanto, né? Mas em nenhum momento a gente perdeu a fé de que ele iria sobreviver e de que ele iria estar com a gente, como ele está até hoje, né? Há 7 anos. Uau! 7 anos, o ano da 7 perfeição anos. de Deus. E assim, tem muita gente que diz assim, mas você acredita que o Miguel pode ficar bom? Você acredita que o Miguel pode ficar curado? Gente, não cabe a mim achar quando é que ele vai ficar bom, se ele vai ficar bom, isso aí. Eu não sei. O que cabe a mim é acreditar, é ter a fé e é pedir a Deus. E é isso que eu faço todos os dias. Eu peço a Deus que ele fique bom, que ele se cure, porque eu acredito. Realmente, eu acredito que se Jesus não precisa ser nem uma gota de sangue, não. Pode ser uma gota de suor. Ele vai ficar bom, sim. E se ele também não ficar bom, a gente ama ele do mesmo jeito. Porque ele é uma bênção nas nossas vidas. Ele ensina pra gente o amor, o respeito, todos os dias. Ele é todo o tempo assim, derramando amor pra você, né, Gina? Todo tempo desse jeito. Todo tempo querendo participar de tudo. Amor. E, Gina, e como foi quando você recebeu a notícia, né, de que ele teria sequelas? Como foi o teu casamento? Aí, quando a gente foi para casa, né, calma. A gente foi para casa, levamos os meninos para casa. E aí o Miguelzinho começou a apresentar uns espasmos, como se fosse assim um susto. E a gente não entendia o que era. Chamava muita atenção. Ele chorava muito, gente, muito, muito. Era praticamente o dia inteiro chorando. E aí foi quando a gente começou a procurar outros médicos para a gente descobrir qual era o motivo daquele choro, qual era o motivo daqueles espasmos, né? E aí foi quando a gente teve o diagnóstico da paralisia cerebral, né? O Miguel tem um dano cerebral. A gente não sabe exatamente o que causou o dano, se foi a gestação, se foi depois da gestação, o período que ele estava na UTI. A gente não sabe, nem temos como saber e nem interessa também, porque depois de tudo que nós passamos para que ele estivesse aqui com a gente, então, para a gente o que importa é ele estar aqui. Foi um momento muito difícil, muito difícil. Eu acredito que todo diagnóstico de um filho, né, especial é muito difícil você passar. Você precisa ter muita fé, muito equilíbrio para poder conseguir passar por isso. Meu esposo, ele não aceitava muito bem, né? Para ele causava uma dor muito grande, né? Saber que o filho dele, né, não ia, talvez, a gente não sabia se ele ia andar, se ele ia falar, como hoje, ele não anda, ele não fala, mas ele se comunica com a gente desse jeitinho aqui que vocês estão vendo. E aí, assim, foi muito difícil,
não foi fácil, né? É como se a gente, os médicos chamam de viver o luto pelo filho vivo, né? Quando você engravida, você cria toda uma expectativa daquele filho, e aí depois que o seu filho, que você recebe, né, um diagnóstico, você começa a perceber que ele não vai ser aquilo que você planejou na sua gestação, que vai ser, tudo vai ser diferente, que as coisas que você vai ter que se adaptar à sua vida de uma outra forma. Então, no início não foi fácil, gente, não foi, eu não vou mentir para vocês. Foram noites e noites sem dormir, né? Até hoje ele tem um pouco de dificuldade de dormir, mas graças a Deus já melhorou muito. O Djalma, ele não aceitava muito bem, ele se perguntava muito por que Deus estava fazendo aquilo com a gente, como se fosse um castigo mesmo. E até a gente perceber que ele não é castigo, que ele é vida, que ele é prosperidade na nossa família, que ele é bênção na nossa família, nós tivemos que passar mesmo assim por um período de muita oração, de muita ressignificância mesmo assim, das situações que a gente estava vivendo. Entrar dentro daquela verdade, né, Gina, de que filhos são a herança do Senhor e sempre vem para abençoar. Teve uma pessoa que até disse assim pra gente, a criança traz o pão debaixo do braço. Toda criança traz uma bênção, porque a criança é enviada por Deus. Seja ela deficiente, seja ela perfeita, mas ela é abençoada por Deus, né? E aí, assim, quando foi com 3 anos de idade, antes dos 3 anos, um pouco antes dos 3 anos, o Miguel teve uma convulsão muito, muito forte. E aí essa convulsão, ela provocou uma sepsemia. Então ele ficou em estado muito grave, ele ainda não tinha 3 anos de idade. Ele ficou em estado muito grave na UTI pediátrica. E aí, gente, foi um dos momentos que eu tive uma resposta, mais uma vez, uma resposta de Deus. Eu estava, assim, desesperada mesmo, no pé da cama dele, orando, pedindo a Deus pelo meu filho. E eu senti uma luz, eu senti uma presença no leito dele ali, na cama dele. E naquele momento me trouxe uma paz muito grande e eu tive a certeza de que meu filho ia sair dali, que ele ia acordar, porque ele estava em estado de coma, que ele ia acordar e que ele ia voltar para casa. E assim aconteceu. Mais uma vez. Uau! Mais um milagre. E aí foi quando foi muito importante isso acontecer, que foi quando nós tivemos, né, principalmente o Djalma teve a certeza de que, independente da situação dele, a gente quer ele com a gente quer ele em casa com a gente, quer eles nas nossas vidas. E que ele traz muita luz e muita paz para todos nós aqui na nossa casa, para a nossa família, né? Bênção, Gina. E aí você vem todo esse tempo vendo a provisão de Deus. E como foi que a tua fé, Gina, foi despertada, né? Eu sei que você já me seguia, né? A gente é amiga desde a infância, mas eu acredito, Gina, que Deus, ele não une pessoas, ele une propósito. E aí, eu acho que chegou um ponto onde Deus acabou usando a minha vida para instigar mais fé em você, foi isso? Quando foi no período da pandemia, nós estávamos na pandemia, foi mais ou menos em 2020 e 2021. Estamos em 2023, não é isso? Foi em 2021. Eu não sei se você lembra, mas eu acredito que você lembre que você mandou uma mensagem para mim. Eu postei uma foto da família, era até um trabalho da escola, do Thiago, e eu postei uma foto e você comentou na foto. Não sei se você tem recordação. E aí, depois disso, eu comecei a assistir mais
as coisas que você postava, e aí eu comecei a observar mais, e essa vontade de conhecer, essa vontade. Peraí, só um pouquinho, gente. Fica tranquilo. Pronto. É porque o Djalma veio aqui e disse que não dá para ouvir nada do que eu tava falando, que o Miguel tava falando junto. Tá cantando, Miguel. O Miguel tá louvando. E aí, gente, foi quando eu comecei a participar mais, assim, a prestar mais atenção, a ouvir mais as suas postagens, a ver aquilo que você estava publicando, aquilo que você colocava mesmo, as coisas que você postava sobre o de repente de Deus na sua vida. Aí eu ficava assim pensando, eu disse, meu Deus, como é esse de repente, meu Deus, como é isso? Eu ficava assim só observando, eu disse, não, eu preciso aqui compreender mais. E o tempo foi passando, os anos foram passando e eu continuando ali, lhe seguindo, né, observando, compartilhando. E aí teve o momento do primeiro Casadas Posicionadas. Você lembra? Que aí você Eu mandou uma mensagem para mim e disse lembro. assim, olha, uma pessoa ofertou para você participar do Casadas Posicionadas. E eu disse, meu Deus, muito obrigada, Senhor. E aí a gente foi participar. Foi um momento de muita oração, de muita transformação, muita fé mesmo, assim. A gente via como os desafios, como aqueles momentos de encontro, como eles faziam a diferença, né, na nossa vida. E aí teve o Casadas Posicionadas 2. E aí você também disse que estava ofertando na minha vida, né, para que eu participasse do Casadas Posicionadas 2. E aí eu ficava assim pensando, eu disse, meu Deus, eu tenho que observar aqui quais são os momentos que eu fico aqui de chatonilda, porque não é fácil, né, gente? A gente manter aí o sorriso, ser esposa, ser mãe, ser filha, ser tudo ao mesmo tempo, não. E aí, não é Né? fácil, não. E eu Fácil não. ficava orando e pedindo a Deus e perguntando algumas coisas para Deus. E aí foi quando me veio assim na minha cabeça, como é que você quer que Deus lhe responda alguma coisa se você nunca leu a Bíblia? Aí eu fiquei assim, eu digo, mas eu tenho uma Bíblia em casa e eu nunca li a Bíblia. Eu disse, meu Deus, como é isso mesmo, meu Deus? Como é que pode? Como é que eu quero? Gente, e é isso que eu venho aqui me questionando, e até assim, para outras pessoas também. Gente, como é que nós queremos? Como é que nós somos cristãos? Como é que nós acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus? A gente tem um livro que é a palavra de Deus e a gente não lê. A gente faz tudo, a gente já tem tempo para assistir um filme, a gente tem tempo para sair, a gente tem tempo para tudo, mas a gente não tira um tempo para poder ler e para conhecer realmente aquilo que está escrito ali da palavra de Deus. E aí foi quando eu comecei a ler a Bíblia. Gente, eu comecei a ler a Bíblia esse ano. Eu ainda não tinha lido a Bíblia, não. Lia Uau. passagens, abria a Bíblia achando que Deus ia fazer lá uma adivinhação comigo, não sei. E eu disse, não é por aí, não é desse jeito. E aí eu comecei a ler a Bíblia esse ano, depois de ter participado do Casadas Posicionadas 2. E, Gina, eu achei interessante que essa tua decisão de ler a Bíblia fez com que o teu marido Isso, visse uma mudança em você, porque na verdade, o que pode transformar um ser humano é o contato desse ser humano com a palavra de Deus. E aí você começou a ter contato com a palavra de Deus, e assim, né, sem muita ajuda, né, Gina, mas com você e Deus mesmo ali com a Bíblia. E eu achei interessante que duas coisas que ele falou, que ele viu que você trocou a novela pela palavra de Deus, né? E que a novela, o pessoal diz que é quase uma macumba, né? Nó mais vela. Um nó mais uma vela é uma macumba, né? é mesmo. Eu achei interessante que ele falou que
que ele viu essa mudança na tua decisão de começar a ler a Bíblia, que ele também já sentia que esse era o caminho que vocês iam seguir juntos. E outra coisa que ele falou que eu fiquei impactada é que desde quando você tomou essa atitude de ter um posicionamento com Deus, de ter uma busca maior com Deus, o teu filho está começando a entrar numa instabilidade na saúde, né? Não está tendo mais convulsão, E não é aí, isso? foi não sei se você percebe, assim, a novela que eu assisti era a novela das 9, 10 horas. E era exatamente no mesmo horário que tinha os encontros do casal das posicionadas, né? E aí, assim, não, eu não posso assistir a novela, eu vou pro encontro das casadas. E aí a gente fazia ali o encontro e tudo, e depois quando acabou, eu digo, meu Deus, e agora o que que eu vou fazer? Aí eu disse, aí foi quando eu disse, Que eu vou... não, eu vou ter que ler a Bíblia. Aí nesse momento, é o momento em que eu estou lendo a Bíblia, que eu ficava assistindo. Gina disse que até perguntou a oração. Já terminou a oração com a Ele Marjorie? dizia assim, vale, já acabou, não tem, não vai ter hoje não. Aí eu disse assim, não, acabou, era só 10 dias. Aí ele disse assim, vale, por que que só foi 10 dias? Ele não entendia, né? Por que acabou a novela da Marjorie? Aí ele disse, né? Ele mandou uma mensagem, gente, muito bonita a mensagem, dizendo que o quanto ele estava feliz, o quanto ele via essa transformação na nossa família, desde que eu comecei a ler a palavra de Deus dentro da nossa casa, que eu estou buscando conhecer mesmo a Deus, e que ele vê que esses passos são os passos em que ele também vai seguir, que é isso que hoje eu estou pedindo, né, a Deus, que ele esteja comigo nesse estudo. Vai ser mais crente que nós duas. É, eu estou estudando primeiro, porque eu vi até um dos desafios era exatamente, não sei se eu posso contar, posso, né? Que era para Pode a contar. gente abrir mão de uma coisa que a gente queria muito, para que o nosso esposo também ficasse livre de alguma coisa, né? E aí, assim, como eu É. quero muito que ele também faça, né, o estudo da Bíblia, leia a Bíblia comigo, então eu primeiro tenho que fazer, né? Primeiro tem que acontecer comigo. Então, eu estou aqui e eu também abri mão, né, da novela, que eu sempre gostei, um monte de novela. E aí, para que a gente pudesse ter, né, esse tempo. Ainda não aconteceu, mas eu sei que vai acontecer. Pode demorar o tempo que demorar, Vai, mas sim. vai acontecer. Vai acontecer. Não vai demorar, não. Ele mesmo disse que já está Amém. bem pertinho. Em nome de Jesus, mas eu já disse amém Amém. 1000 vezes para Amém. aquela mensagem dele. Ina, outra coisa, eu queria saber como foi essa surpresa, esse de repente do aniversário de 2023. Você Não. com certeza não estava esperando nada. E por isso que eu tô. E essa é a minha expectativa, que nós, cada um que está aqui, a gente venha viver sabendo que Deus é o Deus do de repente. Que Deus é o Deus do outubro, de novembro, do dezembro, do dia 31 de dezembro, às 23h59. E como foi essa surpresa? Eu ensino muito, Gina, sobre no dia do nosso aniversário, a gente colocar a nossa Uhum. expectativa antes, na mão de Deus. Pedir a Deus que Deus manifeste o amor dele por meio de nós nos corações de quem ele conseguir. E essa é um pouco da ideia do mover, de quem Deus puder tocar no coração, né? Pessoas que às vezes que nem nos conhecem, mas entregam uma rosa, manifestam um presente de Deus. E essa foi a ideia do mover do impossível, né? A gente plantar fé na sua vida. E coincidentemente foi o seu aniversário. Então eu queria saber como foi um pouco essa surpresa de ver os Pix entrando. Vale, meu Deus, o que é isso? O que a Márcia E, está fazendo? gente, se vocês souberem da dificuldade que eu tenho, e a Marjorie até sabe um pouco disso, de receber as coisas assim como um presente. E aí ela mandou uma mensagem para mim, disse assim, me manda aí teu Pix, não me pergunta nada, só me manda teu Pix. Eu disse, meu Deus, o que é que vem agora? Eu disse, só Eu disse, obedece, só pois só obedece. obedece, me manda aí. Eu disse, oh, meu Deus, e agora o que é que vai acontecer, né? E aí eu mandei, né, o Pix para ela, aí eu esqueci,
mandei, esqueci, e eu tava aqui, foi um domingo, eu tava ajeitando aqui os meninos, fui ajeitar um lanche pro Miguel, uma comidinha pra ele, e quando eu tava dando a comida dele, aí eu peguei, olhei pro celular e disse assim, eu vou já ver aqui o que é que a Marjorie tá fazendo. Aí quando eu olhei os stories, gente, eu tomei um susto. Foi um susto tão grande. E eu disse, meu Deus do céu. Aí eu ouvindo ela contar um pouco da minha história. Ela contar como tudo aconteceu, né? É, tudo que aconteceu na minha vida, que aconteceu na vida dos meus filhos, do meu casamento e tudo mais lá, em detalhes. Eu fiquei tão emocionada, eu não sabia nem o que dizer, eu não sabia o que escrever. Aí eu chamei o Djalma e disse assim, Djalma, vem cá, vem assistir aqui um negócio aqui comigo. Aí ele foi assim, o que foi? Aí eu fui, voltei os stories todos. Aí coloquei para ele assistir. Aí ele também se emocionou, né? Ele ficou bem emocionado. Aí ele foi assim, Gina, mas o que é isso aí? As pessoas vão fazer o quê? Aí eu fui e disse, eu não sei, eu só sei que a gente vai aí receber aí o que tiver que a gente receber, vamos acolher, né? E aí foi quando começou, gente, a receber Pix. Olha só, receber aí presente de um monte de gente. Eu anotei aqui Ela anotou o nome o de nome. todas as pessoas no meu caderno de orações. Tem o nome de todo mundo aqui. Uau. E aí, gente, ó, eu tô orando por essas pessoas todos os dias, agradecendo a vida delas, pedindo que aquelas mensagens que elas colocaram para mim, até de algumas se abriram, colocaram coisas que estavam vivenciando naquele momento nas famílias, que realmente Deus abençoe e que Deus coloque a mão e que o impossível também aconteça na vida delas. Que o Deus que a gente crê, que o Deus que fez todos nós, ele é o Deus do impossível e que ele também vai fazer o impossível na vida de todas essas pessoas aqui. Todas elas estão aqui no meu caderno de orações, no meu caderno que eu faço cartas para Deus, porque eu também aprendi a fazer cartas para Deus, viu? Oh, que coisa linda. Gina, aí diz, quando estava no penúltimo dia para terminar o dia do mover, o dia de chegar a seu aniversário, aí você estava orando até por mim, né? Eu estava orando por uma das pessoas e parou no meu nome, não foi? Assim, pedindo Foi. mais a Deus, assim, Eu para conceder esse meu comecei, leve. gente, a orar do dia 25 para o dia 26. Eu estava aqui no momento de oração e ouvindo aqui alguns louvores e eu li um pouco a minha Bíblia e depois eu ouvi de novo alguns louvores e aí eu comecei a orar. E aí eu pensei assim, eu disse, não, se eu tô parada na presença de Deus, eu não posso orar sentada, né? Eu estava aqui no quarto dos meus filhos, era de noite, eu estava colocando eles para dormir, eu disse, não, eu tenho que orar de joelhos. E aí eu comecei a orar de joelhos, me veio a Marjorie na cabeça, gente, e aí eu comecei a orar pela vida dela e pedindo que Deus desse a ela o Levi, que o Levi trouxesse muita felicidade para a vida dela, que ele chegasse nesse de repente aí dentro da casa dela para abençoar ainda mais a vida dela, a vida do Jeff, a vida das meninas, porque eles merecem essa família, né? Essa família abençoada. E aí eu pedindo aqui a Deus e tudo, quando foi no outro dia, que foi a notícia mais feliz que a gente poderia ter, né? A gente teve a notícia de que ela estava grávida. Eu digo, meu Deus, eu não acredito. E olha, eu não estava nem eu não estava nem atrasada. Não estava nem atrasada, mas eu senti tão forte no meu espírito. Você está grávida. Aí eu não sabe uma coisa, vou fazer o teste de gravidez. Eu poderia saber um dia depois, um dia antes, mas eu soube no dia do último dia do mover do impossível na vida da Gina. E aí eu disse assim, bom, se não é coincidência, o último dia do mover, e olha só, imagina o mover tá só começando, então imagina até dezembro, do dia 31 de dezembro. Aí quando eu vi, eu fiz 3 testes de urina, né? Tá, saiu lá todos positivo, grávida, positivo, grávida. Eu,
Pronto, minha filha. Então, eu vou falar para todo mundo dessa vez, porque na vez da Jolie eu só contei quando eu estava com 5 meses. A gente fica com aquele cuidado, né, de guardar. Mas, assim, depois que eu disse assim, não, foi no dia do aniversário da Gina, então eu não tô com medo de nada. Eu vou contar e vou contar para todo mundo que a minha semente, o meu mover, né, que começou na vida dela, já germinou milagre na minha vida, né? Eu já recebi a semeadura. Então, eu tenho certeza que cada nome que está aí no seu caderno, Gina, Amém. eles vão receber o Amém. toque do impossível de Deus. E nós plantamos fé na sua vida, porque também nós cremos, e eu creio assim que você vai escutar essa frase. O Miguel está vivendo o Amém. extraordinário de Deus. E eu creio que ele vai viver o extraordinário. Ele já entrou, ele já está vivendo o extraordinário de Deus, mas você vai ver milagres por causa da tua fé, por causa do teu clamor e por causa de que muitas pessoas aqui se uniram a nossa fé com a tua, porque nós dizemos para ti que nós cremos no teu milagre. Nós plantamos milagre Amém. porque queremos Amém. colher milagres, né? Até o próprio Deus obedeceu essa lei. Ele plantou Jesus Cristo para colher corações com Cristo. Então, se Deus ele plantou isso, e olha só, nessa live a gente viu o quanto Deus te vê como uma terra fértil. Então, feliz de quem plantar na vida da Gina. Eu conheço a Gina, gente, desde a maternidade. Não tem aquela música? Nossos destinos foram traçados na maternidade. Eu passava as minhas manhãs inteiras na casa dela, brincando de Barbie. E, assim, é uma das melhores partes da minha infância. Lembrar que eu tinha você ali brincando comigo. E, Gina, Deus realmente não une pessoas, ele une propósito, porque ele sabia a mulher de fé que eu iria, onde hoje elas estão brincando de Barbie, mas amanhã elas vão estar brincando Amém. de ler a palavra de Deus junto, de estar orando um pela outra, de estar abençoando a vida uma pela outra. E eu estou vendo aqui muitas pessoas que estão participando, que te seguem, que são suas amigas, elas todas têm o mesmo carinho por você, elas não param de escrever aqui, ó, a Gina é maravilhosa, a Gina é uma pessoa única, a Gina, porque realmente é um privilégio quem tem a chance de conhecer a Gina. Vocês não têm noção do que é ter a Gina por perto. É um ser puro, é um ser assim valente, assim, do jeitinho manso, mas valente ao mesmo tempo, tem uma Amém. força de Deus. E eu disse que o melhor, tudo que Deus dá para ela fazer, ela tem início, meio e fim. Então, vale a pena colocar a semente na vida dela, porque nós não vamos ter mais nenhum ciclo pela metade. Nós vamos concluir até o final, porque assim é a vida dela. Ela começa e ela vai até o fim. E as mãos dela, Amém. tudo que ela toca, tem prosperidade. Tem prosperidade. Então, eu creio, Gina, que nós vamos ter outra live para você falar de mais E milagres eu que o tenho Miguel passou a uma coisa viver. para dizer assim Eu creio. do Miguel. O Miguel ele vem numa estabilidade sem as convulsões já há alguns meses. Em julho, mais ou menos, ele teve uma internação porque ele teve uma febre de 39 graus e meio, gente, e ele não convulsionou. E ele não convulsionou. Quer Uau! dizer que ele ficou internado porque ele ficou em observação, mas ele não teve a convulsão para piorar o quadro dele. Então, para mim, isso foi um milagre que Deus fez na vida do meu filho. É uma estabilidade, era uma coisa que eu sempre pedia muito a ele, que as convulsões parassem, que as convulsões se estabilizassem. E graças a Deus, isso tem acontecido. Nós não tivemos mais nenhum tipo de convulsão, né? E isso já é maravilhoso. E nem vai Nem vai ter ter. mais. Amém. Em nome de Jesus, eu creio que o cérebro dele, na autoridade, no nome de Jesus, vai ter só o espírito de vida sobre cada neurônio, sobre cada Amém. sistema ali, sobre cada veia. O cérebro dele haverá, assim, um extraordinário do Senhor. Nós ligamos aqui, unimos a nossa fé com a sua. E também aproveitar que você, né, diretora de escola, e tem muita gente que trabalha em escola aqui, não deixa de usar a tua boca para abençoar as crianças, para abençoar a escola. Declara espírito Amém. de Amém. vida, vem sobre esse lugar, nos proteja.
que o teu sangue cubra esse lugar, que vocês são também anjos do Senhor na terra, se deixarem o Senhor usar a vida de vocês. Gina, eu sou muito feliz de conhecer você, de fazer parte desse mover. Olha só, a minha semente já está aqui dentro de mim. Graças né? O meu a impossível. Deus, né? O Jeff disse assim: olha, eu ter filho homem, viu, Marjorie? É impossível, porque eu só faço Vai mulher. dar Então, certo, vai dar eu tô certo. crendo que é a vez do impossível agora. Gente, muito obrigada. Obrigada também, Gina. Quem não plantou ainda na vida da Gina, quiser olhar lá no meu destaques, tem o nome Miguel. Você pode acompanhar a história que eu contei lá, a história que eu sabia, que eu contei, que eu presenciei. E você pode ainda plantar na vida da Gina, tá? Não deixa de viver esses moveres, porque nós plantamos fé e nós colhemos milagres, que todo milagre para acontecer precisa de uma impossibilidade. Se não tiver uma impossibilidade, não é milagre. Porque para o milagre acontecer, tem que ser impossível. E o Miguel já é um milagre. E ele só vai entrar e viver dentro do extraordinário de Deus, que eu creio que já começou. Amém. Um beijo grande, Por gente. Obrigada, gente, muito obrigada por a esse você, cafezinho viu, da pelo tarde. convite. Obrigada pela participação de todos também. Quero dizer que eu estou gravidíssima plantando na vida da Gina, que ela é terra fértil. Pode plantar, minha filha, que vai vir aí semente. Amém, germinada amém. na sua vida. Beijo. Beijo grande. Beijo para dona Eremita, que Eu tá não aqui, né, vi, eu não Gina? consigo ver, não, mulher. Eu sou assim meio ruim Eu nessas acho que ela coisas. entrou e o Djalma também tá aí, ó. Vamos dar tchau pro Djalma também. Um Tchau, abraço pessoal. grande, um Muito beijo. obrigada. Tchau, 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 gente. tchau.